Olá pessoal, vamos falar sobre Gálatas, o iniciozinho, capítulo 1, dos versos 1 a 12. Vamos começar pelo nosso objetivo, entender que só existe um único evangelho verdadeiro e um único caminho para a salvação. Esse é o assunto principal de Gálatas. Vamos olhar aqui o que o texto diz para a gente. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo, ele prega não da parte dos homens, lembrando que em Atos 13 ele foi chamado pelo Espírito Santo para realizar a obra missionária. Foi o próprio Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé para a viagem missionária, na qual os Gálatas foram evangelizados. Paulo não foi chamado por homem algum, e nem viajou em interesse próprio. A mensagem pregada não era uma coisa nova criada por homens. Ele não estava inventando uma seita nem um conceito novo, nem estava falando algo que ele descobriu que ninguém mais sabia. Não, ele estava interpretando o Antigo Testamento à luz da revelação de Jesus Cristo, falando que o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Essa não era uma mensagem nova, não é uma mensagem criada por homens, era apenas o Evangelho revelado por Deus. Jesus deu a si mesmo por nossos pecados. Essa foi a mensagem pregada aos Gálatas. Paulo está reforçando a mensagem que entregou quando esteve na província da Galácia. A morte na cruz é o que traz esperança para o pecador. Essa foi a mensagem que ele pregou quando ele esteve lá e continua pregando na carta aos Gálatas. Este é o centro do Evangelho. Jesus Cristo, Deus, feito homem, morrendo em favor de pecadores. É a morte dele que nos traz esperança. E essa é a mensagem que Paulo está reforçando aos Gálatas, da qual eles se desviaram. Então ele faz uma repreensão. Versículo 6. Maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, vocês podem lembrar que Paulo esteve lá, ele pregou na região da Galácia e teve um grande avivamento. Muitos creram e receberam Jesus pela fé. Mas, depois que Paulo saiu, judeus invejosos estavam lá e estavam querendo enganar as pessoas, falando que não é isso não, Paulo, quem é Paulo? Paulo não é ninguém. Você tem que continuar circuncidando, tem que continuar guardando o sábado, tem que continuar seguindo a lei. E aí, desmerecendo todo o evangelho da graça. As pessoas que tinham crido e recebido a salvação pela fé, no grande avivamento que teve em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, deram ouvidos aos invejosos judeus. Foi pregado um outro evangelho que não é o da graça, por causa da inveja dos judeus que moravam no local. Então, eles estavam acrescentando algo que não pertencia à mensagem por pura inveja. Lembrando, Paulo esteve em Antioquia. Ele pregou, teve um grande avivamento, chamaram ele para pregar no sábado seguinte, a mesma mensagem. E a cidade inteira se alvoroçou, se juntou para ouvir essa mensagem. O que os judeus locais fizeram? Ficaram com inveja. Poxa, esse cara vem de fora e prega aqui e faz um grande sucesso. E nós, como é que nós ficamos? Então eles ficaram com inveja e disputaram, brigaram com Paulo apenas por rancor. E Paulo sai da Antioquia, vai para a próxima cidade, para Icônio. Lá acontece a mesma coisa. E ele vai para Listra, ainda é apedrejado, né, quase morto por causa disso. Os judeus estavam perseguindo Paulo por pura inveja, porque Paulo estava ficando famoso
não porque ele quis ficar famoso, mas porque a palavra de Deus estava alcançando as multidões e Paulo era um instrumento. Então ele faz a seguinte repreensão: que seja anátema. Qualquer outro evangelho derruba a graça e faz Cristo mentiroso. Eles não poderiam mudar o evangelho mesmo que quisessem. O evangelho não é de homens, nem de igrejas, mas de Cristo. Ninguém tem autoridade para mudar o que Cristo fez. Muitas seitas surgiram falando: eu recebi uma revelação especial de Deus, eu tenho algo novo que só eu sei. Não, mas até agora todo mundo estava errado. O certo era isso aqui que eu fiz, que eu descobri, que Deus falou comigo e eu tive essa revelação. Mas o evangelho é um só. O evangelho não pode ser mudado. Você não alcança Deus pelos seus méritos. Jesus Cristo deu a mensagem, ele morreu pelos nossos pecados e qualquer coisa que façamos para acrescentar algo para a salvação vai fazer de Cristo mentiroso, porque graça é favor não merecido. E se eu tenho que fazer algo a mais para merecer, já não é mais graça. E aí Cristo é mentiroso, porque todo evangelho que ele pregou de salvação pela graça cai. Então só tem um evangelho, só existe um caminho. Qualquer outra maneira de se chegar a Deus, seja por esforço próprio ou por qualquer tipo de revelação que se diz em especial, não vai alcançar. Vai apenas adulterar, desviar pessoas e se tornar arrogantes as pessoas que dizem deter um conhecimento especial que vai além da Bíblia. Procuro agradar a homens? Essa é a pergunta que Paulo faz. Versículo 10 diz o seguinte: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho ele sempre vai desagradar o homem mau. A vontade de Paulo era anunciar a Cristo crucificado para a salvação dos pecadores. Os judeus só queriam fome e veneração. O mensageiro de Deus não fala de si mesmo. Quando o pregador chama a atenção para si, ele quer ser o centro da mensagem, quer sair dali como uma grande celebridade, ele está com foco errado. Porque Paulo, quem é Paulo para salvar? Quem sou eu ou quem é você para salvar alguém? Nós pregamos a Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, essa é a mensagem. Ou essa mensagem humilha o homem. Mostra que Deus, sendo Deus, se rebaixou e morreu em nosso lugar para nos salvar sem nós merecermos. O homem mau não, o homem mau ele é orgulhoso, ele quer ser merecedor, ele quer conquistar pela sua própria força a salvação, indo contrário à palavra da cruz. E Paulo recebe pela revelação de Jesus Cristo. Não é o homem que descobre a Deus, mas Deus que se revela ao homem. A pregação de Paulo não foi criada para atrair multidões e trazer fama. A mensagem foi dada por Deus e duvidar da mensagem é duvidar de Deus. Paulo não foi mais um criando uma seita, mas pregou a confirmação de Cristo anunciado pela lei e pelos profetas. Paulo não estava inventando uma religião nova, nem mais uma seita judaica. Ele estava anunciando a mensagem. Por isso Paulo briga de forma tão grave contra as pessoas, porque quando eles duvidaram de Paulo, eles não apenas estavam desprezando Paulo, desprezando o que ele falou, mas estavam desprezando a mensagem que Paulo entregou. Paulo era o embaixador. Paulo falava no nome de Deus. E falar que Paulo estava mentindo era dizer que Deus estava mentindo, porque ele trazia a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi chamado pelo Espírito Santo e pregava o evangelho que recebeu do Senhor Jesus. Então, uma coisa é você duvidar de Paulo, duvidar do seu caráter, duvidar de sua moral.
Outra coisa é duvidar da mensagem que Paulo pregava, que essa mensagem era verdadeira. Com certeza era verdadeira, e seja quem for que pregue o evangelho de Cristo, não vai fazer o evangelho menos verdadeiro. Então Paulo, ele ficava irritado por causa disso, porque os Gálatas, eles receberam o evangelho da graça, eles receberam pela fé, e agora estavam se desviando da fé para seguir homens judeus, uma seita e mentiras criadas, inventadas para trazer fama aos homens. Não, isso está completamente errado. Não era Paulo que estava em xeque aqui, era a mensagem do evangelho. Então, ele manda essa carta para exatamente chamar atenção. Ou vocês desviaram do caminho. Vocês acabaram de passar por um grande avivamento. Vocês foram transformados, renovados, salvos por Cristo. E agora vão voltar para a mensagem antiga? Vão voltar para a mensagem dos homens, seguindo homens? Não, isso está errado. Não é de mim que vocês estão duvidando. Vocês estão duvidando é de Deus, porque foi de Jesus que eu recebi essa revelação. E quais são as aplicações? O verdadeiro evangelho é dado por Deus, e não criado ou descoberto por homens. Cuidado com o que você ouve. Jesus morreu por pecadores, para que a salvação nos alcance pela fé e não por obras. Se fomos salvos pela fé, vivamos pela fé e não por obras. Quem prega outro evangelho para sua própria glória está desonrando a Cristo e traz maldição sobre si. Só existe um caminho para a vida eterna. Então venhamos reler essa carta aos Gálatas, meditar nela e entender que esta é a mensagem de Deus. Não é mensagem humana, não é mensagem para agradar homens, é a mensagem revelada do próprio Senhor para cada um de nós. Vivamos nessa palavra, aplicamos ela à nossa vida e vemos crescer no conhecimento de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.